gente sabe que algumas pesquisas envolvem testes com animais, mas o que muita gente não sabe é que existem regras bastante rígidas que devem ser seguidas pelos cientistas para evitar o sofrimento desnecessário aos bichos. Você sabia que existem até comissões que avaliam os métodos utilizados pelos pesquisadores? É o que a gente mostra na primeira matéria de hoje. Quando se fala em ética, é comum a gente pensar que ela se refere apenas ao comportamento de humanos com outros humanos. Temos que ter ética profissional, ética social, mas não para por aí não. Quando cientistas usam animais em pesquisas, eles também devem seguir princípios éticos que visam proteger cada espécime manipulada. O CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é o órgão federal que regulamenta o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. Além disso, instituições de ensino e pesquisa que realizam estudos com animais são obrigadas por lei a criar comissões de ética no uso de animais. Antes da legislação entrar em vigor, cada pesquisador trabalhava dentro do seu próprio preceito ético. A partir do momento que o CONSEA é criado, então existe um nivelamento, tá, sobre tudo que pode ser feito e que não pode ser feito com os animais, e cabe à comissão de ética fazer valer isso. Muita gente pode achar que cientistas criam experiências e buscam resultados sem se preocupar com as consequências do estudo. Mas não é assim que as pesquisas funcionam. Todas devem seguir o método científico. A primeira coisa que a gente faz é pensar numa hipótese, que é baseada no conhecimento prévio do pesquisador responsável. E aí essa hipótese, lógico, ela tem que ser embasada em conceitos da literatura científica, não é achômetros. E aí eu tenho que ver quais são os métodos mais adequados para responder a essa hipótese. Vera e Alexandre integram a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A comissão trabalha usando o princípio dos 3 R's, que se baseia em 3 palavras em inglês que significam redução, substituição e refinamento. Refinar é quando você tenta modificar o protocolo para minimizar o estresse do animal. Reduzir é usar o mínimo possível de animais para responder aquela pergunta. E substituir é quando você consegue substituir o uso de animais por outros métodos que possam te dar aquela resposta. Apesar de ser possível evitar o uso de animais em alguns casos, eles ainda são necessários em certos tipos de pesquisa. Ratos e camundongos, por exemplo, são utilizados porque têm diversas semelhanças com humanos. O funcionamento cardiovascular do rato é 70% a 80% parecido com o funcionamento cardiovascular do homem. Então existem sim as discrepâncias, né, relativas à espécie, mas o rato e o camundongo não estão tão longe do homem quanto a gente imagina. Quando o uso de animais é necessário, os pesquisadores devem seguir uma série de normas e protocolos para garantir o menor desconforto possível. Qual que são as doses ideais para se usar de anestésicos? Se o animal tiver alguma intercorrência durante o protocolo de pesquisa, quais serão as medidas tomadas pelo pesquisador? Quais são os anti-inflamatórios? Se ele está com dor, quais são os analgésicos? O pesquisador ele já sabe, vou fazer um procedimento cirúrgico. Ok, ele sabe que precisa tratar a dor. O que ele não sabe muitas vezes é como fazer, ou como adequar o controle da dor com o procedimento que ele está fazendo. Aí nós alinhamos, que esse é o meu papel. Quando vivenciam situações fora do comum, algumas pessoas podem ter, além do desconforto físico, algum grau de impacto psicológico. Houston, we have a problem. Mas isso não acontece apenas com seres humanos. Cientistas precisam levar em conta que animais também podem passar por sofrimentos psicológicos. Então não adianta eu pegar um rato, por exemplo, que é um animal extremamente sociável, e deixar ele sozinho numa gaiola por 7 a 8 dias, que ele vai desenvolver depressão e ansiedade.
Vem aqui, doutor. Dr. Dolittle é um homem com uma fantástica habilidade de se comunicar com qualquer animal. Um gato é sempre um gato. Pena que ele seja apenas um personagem de ficção. Tratamento. Na vida real, pesquisadores podem ter dificuldades em perceber o que animais sentem. E tudo fica mais difícil quando se trata de roedores. Existe uma dificuldade do pesquisador em entender que aquele animal está sofrendo. Por quê? Ele está acostumado com espécies domésticas que manifestam a dor de forma mais clara. Rato e camundongo, eles têm uma característica de esconder a dor. Porque eles se entendem como presas, e animal que é presa, que manifesta dor, mas demonstra fraqueza. Rato e camundongo não são animais que fazem parte da rotina do ser humano. Então, a gente precisa saber contê-los sem machucá-los e também se proteger de uma ameaça, porque esses animais mordem. Por isso, cientistas devem passar por treinamentos para aprender a lidar com animais. No Mackenzie, existem 2 cursos voltados a alunos e pesquisadores. Por exemplo, no nosso laboratório, os alunos que querem trabalhar conosco, que a gente trabalha com animais, eles só vão realmente, efetivamente, ser aceitos a trabalhar, começar a trabalhar no nosso laboratório, depois que ele fez esse curso, esses 2 cursos com o médico veterinário. O importante é não se esquecer. Por mais valiosa que seja uma pesquisa, ela não pode se sustentar no sofrimento desnecessário de ninguém, seja humano ou animal. Ao contrário, a minha preocupação maior, eu te digo como pesquisadora que usa animal, a minha preocupação maior é com o bem-estar do animal. A arte move o mundo e nós somos também movidos por ela. Não só por meio de sensações ou do entretenimento que consumimos. Ela é essencial para a formação intelectual e criativa do ser humano. Quando a gente pensa arte, a gente não pensa na disciplina de arte na escola só. Nós pensamos numa atitude que é, por si só, uma atitude aberta frente à cultura, ao respeito, à diversidade, à empatia, à estesia, aquilo que nos faz mais humanos. Esses temas foram discutidos no Simpósio Internacional de Formação de Educação em Arte e Pedagogia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento foi online e contou com a participação de professores de todo o Brasil. Dialogamos sobre experiências que nos permitiram refletir sobre as palestras e inserir suas principais propostas em nosso cotidiano. Ele tratou também de assuntos relacionados à cultura, à tecnologia e à interação entre os docentes, tendo como foco sempre o diálogo. A pandemia acabou criando um espaço da gente conversar, de participar de vários simpósios, ver gente de várias partes do mundo dialogando sobre questões que nos são muito caras, né? Porque a gente sabe que o professor precisa disso. Ele precisa de um espaço coletivo, ele precisa ser escutado, não só ouvir as coisas, mas ele ser escutado e poder vir para dentro, né? E é nesse sentido que a gente acha que cada vez mais esse espaço da gente inventar outros modos de fazer congressos e simpósios é importante. Arissana, quais são seus modos de fazer docência? Você pode contar? Um dos destaques do simpósio deste ano foi a Arissana Pataxó, artista plástica e professora indígena na escola local de Coroa Vermelha, na Bahia. Como fazer dessa escola indígena um espaço de valorização da comunidade, dos saberes, da língua, se os professores eram de fora? Eu conheci a Arissana Pataxó primeiro por buscas na internet, estudando, procurando conhecer artistas. Comecei a trabalhar com a arte dela na sala de aula. Em 2016, eu tive a oportunidade de votar nela para o Prêmio Pipa. Ela ficou em segundo lugar, que eu acho que é uma grande conquista. O primeiro lugar ficou para o artista indígena também, Jaider Esbel. Eu iniciei minhas aulas no doutorado em artes visuais em Salvador. Arissana é uma artista que traz representatividade aos povos indígenas. A sua arte e modo de ensinar trazem à tona o debate essencial sobre questões étnico-raciais nas escolas e universidades. Através desses contatos, desses diálogos que a gente vem trazendo para a arte essas discussões também, pensando na arte como mais um espaço para também discutir essas questões sobre a temática indígenas
que já estão em pauta em outras áreas, né? Principalmente na antropologia, mostrando às crianças, aos jovens, a nossa luta, né? Que não para, mostrando que os mais velhos iniciaram essa luta, seja pela educação, pelo território, e a gente continua, né? É fundamental valorizarmos a arte produzida em solo brasileiro, e mais ainda, aquela que retrata as raízes da nossa cultura, já que o público muitas vezes dá mais valor a artistas do hemisfério norte. A inserção das artes indígenas, elas vão contribuir sim, sempre, para que as crianças tenham uma ampliação cultural, um repertório maior e possam ir compreendendo algumas questões relacionadas a esse tratamento desigual que existe na nossa sociedade. Esse trabalho que a gente faz com arte, ele não é simplesmente instrumental de ensinar, mostrar a arte como se ela fosse simplesmente contemplativa. Ela é carregada de valores e de sentidos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzy, do curso de Fisioterapia, e eu tô aqui de quarentena na minha casa, passando para a gente conversar um pouquinho sobre o enfrentamento que a Organização Mundial de Saúde vem realizando para a Covid-19. Desde janeiro desse ano, a OMS reconhece que a propagação do coronavírus é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Por essa razão, a OMS ela determina que os países tomem algumas atitudes, como, por exemplo, detectar e testar rapidamente, tratar e isolar os pacientes com problemas e, principalmente, rastrear e orientar a população, mobilizando-as em benefício de um todo. Essas medidas, elas estão sendo adotadas aqui no Brasil, né? Então a gente tem a quarentena, a gente tem, por exemplo, o aumento dos leitos para maior internação, a gente tem a aquisição de kits para teste rápido, a própria antecipação da vacinação da gripe e, principalmente, a orientação da população para medidas de higiene. Por isso, a gente precisa entender que é necessário que o Estado adote as medidas, mas que a população se una acatando as medidas designadas pelo Estado. Então, eu estou aqui para pedir para vocês para colaborarem, para realizarem a parte de vocês. Juntos nós vamos conseguir vencer isso. Por essa razão, eu peço, fique em casa. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. É isso aí! O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas na próxima semana a gente volta com mais matérias para você. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site, mackenzie.br, para conhecer mais sobre os cursos e projetos da universidade. Eu te vejo em breve. Até mais!